Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Malho trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na última quinta-feira, o transporte de passageiros por motocicleta foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara. Foram mais de 4 horas de debate no plenário 1º de maio. Em discussão, o transporte de passageiros por motocicletas, os mototáxis e motoapp. Antes da fala dos convidados e da população, 3 vereadores explicaram sobre os projetos de lei sobre o tema que tramitam no Legislativo paulistano. O primeiro foi o vereador Lucas Pavanato, do PL. O meu projeto, ele prevê que tenha que ter seguro de vida, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Ele prevê que tenha que ter um controle de velocidade para que os motoristas não se excedam, que tenha que ter alguns requisitos ali e que todas as normas de trânsito sejam seguidas. A outra proposta é do vereador Marcelo Messias, do MDB. Não somos contra o mototáxi, muito menos contra o trabalhador, mas estamos fazendo o quê? Promovendo e preservando a vida, o ser humano. Nós temos hoje 8,6 óbitos a cada 100 mil habitantes e o nosso projeto de lei é que a regulamentação seja a partir que temos 4,5 óbitos a cada 100 mil habitantes. Ou seja, uma regulamentação com segurança e com certeza, com responsabilidade, protegendo a vida e a família. A vereadora Luna Zaratini, líder do PT, falou em nome de sua bancada e da bancada do PSOL sobre o projeto de lei apresentado nesta quinta-feira pelos 2 partidos. No nosso projeto, nós queremos fornecer gratuitamente aos trabalhadores EPIs e equipamentos necessários para o serviço. Queremos que as empresas paguem por seguro de vida dos condutores e dos passageiros, que também tenha seguro do veículo, né? E que as empresas, elas também disponibilizem os dados à prefeitura. Isso é importantíssimo para a transparência e para a fiscalização. Representantes dos aplicativos de transporte também participaram do debate. Eles apresentaram a posição das empresas e ainda responderam dúvidas dos vereadores. O mototáxi, ele é regulamentado pela Lei Federal 12.009, de 2009. Ele é uma concessão da prefeitura e é um transporte público. A 99 Moto é um serviço de transporte privado, autorizado pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, e o trecho de EPS foi incluído pela Lei 3.640 de 2018. A diferença entre o mototáxi e o 99 Moto é a mesma diferença entre o táxi com a placa vermelha e o carro particular privado, chamado por meio de mototáxi. São serviços diferentes, regidos por legislações diferentes. O mototáxi, ele depende da prefeitura para rodar, o motoapp não depende. A nossa posição é a favor de uma regulação. Eu acho que eu tive a oportunidade hoje de apresentar as propostas que a empresa tem, as camadas de segurança que a gente já consegue entregar, e a gente estará aqui à disposição sempre para fazer o debate sobre como regular, em boa medida, o serviço na cidade de São Paulo. A gente opera no Brasil desde 2020 e eu acho que o importante aqui é que a Câmara tenha uma oportunidade na mão de fato regular na cidade de São Paulo. Também teve participação de representantes da administração pública, como a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, do Departamento de Transportes Públicos e da Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que é importante essa discussão, é uma discussão que nós temos que ter uma objetividade para que nós consigamos ter a melhor solução para isso dentro da nossa cidade. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, na ocasião de 2023, através da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, a partir do oferecimento dos serviços através de plataformas tecnológicas, da 99 da Uber, por serviço de mototáxi, transporte individual por moto via aplicativo, nós fizemos um grupo de trabalho para estudar a regulamentação dessa atividade. De modo suplementar, esse grupo de trabalho, ele sugeriu a constituição de regime de transporte individual, debatendo de uma maneira, se caso houvesse regulamentação, de uma apresentação menos prejudicial, talvez com princípios dotados de cabinas, ou fazer um projeto piloto específico precedido de cursos complementares e que fizesse de maneira controlada por uma pequena região da cidade para a gente avaliar o serviço. Enquanto representante da saúde, eu vou me pautar hoje no que nós temos de acidente de motociclistas. Antes de entrar para a audiência, como eu falei ontem, eu sempre pergunto para todos os meus hospitais quantos pacientes eu tenho nesse momento de vítimas de acidentes de motos
aguardando para serem atendidos nas nossas emergências. Ontem eu tinha 40, quando eu falei com a senhora, esses 40 foram atendidos, hoje eu tenho 42, né? Então, você vê que isso é uma constante na cidade de São Paulo, no serviço de saúde, onde os hospitais, principalmente os hospitais que atendem ortopedia, eles estão sempre com o centro cirúrgico e a emergência repleta de pacientes vítimas de acidente de moto. A galeria do plenário ficou cheia e do lado de fora da Câmara Municipal teve protesto de quem trabalha no setor. E foram várias manifestações contrárias e a favor das falas dos vereadores e dos próprios participantes. Independente se vai ser utilizado aplicativo para chamar o passageiro ou vice-versa, nós queremos que seja regulamentado nos moldes já aprovados da lei federal, que o trabalhador tenha pelo menos os 21 anos de idade, que ele tenha um mínimo de 2 anos de habilitação da categoria A, que ele use os equipamentos obrigatórios e que passe por curso de capacitação. E que a tarifa, inclusive, seja regulada através de uma comissão no departamento responsável para evitar que as plataformas determinem os valores das corridas e façam esse jogo de centavos para fazer promoção. Nossa reivindicação é que a Câmara tenha cuidado com esse debate, ele é muito arisco mesmo, mas a gente é a favor da regulamentação e não da proibição. A melhor saída é de que haja incentivos, benefícios, para que haja a regulamentação e a capacitação do profissional para que ele seja apto a exercer esse serviço, mas que isso não traga taxas, impostos e burocracias para ele. Porque a gente que está aqui, a gente faz o nosso trabalho com excelência. Não é uma placa vermelha que vai mostrar que eu sei conduzir uma moto melhor do que quem tem uma placa normal, não. A audiência pública foi convocada pela Subcomissão do Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Motocicleta, que é atrelada à Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica do Legislativo paulistano. O debate foi conduzido pela vereadora Renata Falzoni, do PSB, que é a presidente da subcomissão. Além dela, os demais membros do colegiado e outros vereadores e outras vereadoras também participaram. Para além do sim, do não, proibir ou não, nós estamos discutindo aqui um problema de um outro problema. Por que é que o transporte por aplicativo de passageiros, ou mesmo mototáxi, acontece numa cidade? Por falta de transporte coletivo nas franjas, por falta de segurança pública também nas franjas. E a gente tem uma questão econômica muito grande por trás desses empregos todos. Então eu não estou aqui para dizer sou a favor, sou contra. Nós estamos aqui analisando dados e com eles a gente espera fazer uma regulamentação que garanta a vida de todos e que a cidade de São Paulo também resgate a responsabilidade de fiscalizar o comportamento de todos no trânsito. Do que nós vimos aqui hoje foi muito legal. Por quê? Uma participação muito grande dos vereadores, o que mostra que a Câmara toda está muito incomodada. Isso tudo converge para que a gente possa ter um processo de uma legislação importante, e ser importante, com certeza transformada em lei, vai servir de modelo para o Brasil todo. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Ricardo Teixeira, do União, falou que este é um dos temas mais importantes para a cidade no momento. É um assunto que os 55 vereadores estão debruçados. Criamos uma subcomissão só para estudar esse assunto, que é presidida pela Renata. Essa subcomissão, ela começa a dar para os demais vereadores, para a sociedade, um retorno do que foi esses últimos 2 meses de trabalho. Nós temos a CCJ, que está se debruçando também em cima dos projetos que já foram apresentados. Nós temos a Comissão de Saúde, que vai ter que discutir esse assunto, que com certeza vai chamar toda essa turma da saúde. Hoje mesmo o secretário de saúde já participou. Ou seja, você tem um assunto que permeia a sociedade de ponta a ponta. Então a Câmara tem que debater. O presidente também lamentou o episódio que envolveu o vereador Lucas Pavanato, do PL, e o presidente do Sindimoto SP. Hoje só nos excedemos quando teve agressão do presidente do sindicato ao vereador Pavanato, o qual eu repudio a questão da agressão, eu não suporto agressão, acho que a democracia não precisa de agressão, acho que a gente tem que manter o nível, cada um colocar o seu ponto de vista e evitar de todas as formas a agressão. Então, eu condeno a questão das agressões. Essa casa ela tem que ser baseada em um debate sério, ela tem que ser baseada em propostas, em dados e não em violência, não em apelo emocional. E violência no plenário,
contra um vereador que tem o direito de estar aqui é um completo absurdo. Por isso eu vou para a delegacia, vou fazer o boletim de ocorrência e espero que esse cara seja responsabilizado. Olá, Amálio, sempre um prazer ter você aqui no programa com a gente. Privilégio, Carol, estar com você e estar também com os nossos telespectadores. Olha, a gente acompanhou aí na reportagem da Heloíse Ramada uma audiência pública longa, muita discussão, né? Muito debate e já tem mais audiência prevista aqui na Câmara. Como a gente falou, esse assunto vai ser muito debatido aqui na casa. É um assunto, evidentemente, que você tem prós, você tem contra, não é? Agora, é aquela história. É um assunto que tem que se trazer, de fato, todo mundo aqui para a conversa. Só não pode agressão. A Casa de Leis, ela está acima de qualquer agressão, porque aqui nascem as leis, que são acima de qualquer agressão. Então, isso o presidente até que falou e falou muito bem. Uma coisa que a gente tem que entender. Existem os mototaxistas, existem os motofretistas, e já existem, embora o serviço esteja suspenso pela Justiça, eles estão aí nas franjas da cidade ou nas chamadas periferias. Tem esse serviço, né? Está acontecendo de fato. E claro que existe o risco. A Prefeitura só não regulamentou ainda por causa da questão da segurança. E como é que se faz a regulamentação? Mandando para a Câmara Municipal, tendo os vereadores, inclusive entrando, já são 3 projetos de lei, um deles defendido pelo PT e pelo PSOL, que resguarda inclusive a questão do mototaxista com direitos trabalhistas, porque ele também está se arriscando. Existe, evidentemente, já em 3.300 municípios brasileiros o serviço de mototáxi regulamentado. Agora, foi falado na matéria, tem que se cumprir uma resolução que é a 943, que é do CONTRAN, carta tipo A. O piloto da moto tem que ter pelo menos 21 anos, tem que ter colete reflexivo, aprovado pelo Inmetro, tanto para quem está pilotando quanto para o garupa, tem que ter viseira dupla, tanto para quem está pilotando quanto para o garupa. Então, todos esses EPIs que a gente fala, que são os equipamentos de segurança de trabalho, eles têm que estar implantados. Agora, o que precisa fazer primeiro? Se fazer, de repente, um acordo, uma melhor forma para ressalvar. Por quê? Os motoboys, tem motoboys que não são sindicalizados. Eles são contrários àqueles motoboys que são sindicalizados. Aí já existe um choque. Tem que se tentar entrar num acordo. Ontem mesmo, fora aqui da Câmara, quase chegaram às vias de fato, porque são 2 grupos antagônicos. Então já existe isso. Existe a Prefeitura que proíbe, porque enquanto não tiver a regulamentação, a segurança, não vai voltar. Então, as audiências públicas que vêm por aí, Carol, é justamente para isso. Para tentar finalmente se chegar num acordo, se ter um projeto e as empresas não quererem só ganhar para elas. Também dar respaldo para aqueles que vão trabalhar. Agora, é uma coisa difícil. Eu mesmo, se eu for na garupa da moto, eu não sei, eu não tenho experiência. Então, esse curso, que é de 2 anos, ele também orienta o piloto a dizer o seguinte, ô Mário, você vai na garupa, tá? Mas você segura ou aqui ou segura nas aletas, que também são de proteção, que são barras aqui de um lado do outro, e procura não se mexer. Se eu virar para lá, você vai junto comigo. Porque acontece muito do piloto ir para um lado, o carona vai para o outro. Exatamente. Isso já desequilibra. Quem é motoca sabe o que eu estou falando. Então, tudo isso, Carol, a gente vai ter que esperar mesmo, muito debate. Agora, a Câmara está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu quero fazer um elogio aqui à GCM da Câmara Municipal de São Paulo, sim, que agiu prontamente, intervieram na hora certa. Senão, poderíamos ter um quadro bem pior aí relacionado a agressões. Exatamente. E a gente vai continuar discutindo esse assunto aqui no Câmara em Ação, porque ainda vai ter muito debate aqui na casa, né, Mário? Com certeza, muito debate e nós vamos estar acompanhando tudo, né, Carol? Exato. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os detalhes das reuniões da CPI da Íris e dos pancadões. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.
Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na última terça-feira, os vereadores aprovaram convites a especialistas e influenciadores digitais para prestarem esclarecimentos à CPI da Íris. A CPI da Íris realizou a primeira reunião ordinária do grupo que apura a atuação da empresa Tools for Humanity, ao oferecer recompensas financeiras para realizar o escaneamento da íris de cidadãos paulistanos. Os integrantes do colegiado apresentaram requerimentos com o objetivo de compreender o modelo proposto pelo projeto World ID e avançar os trabalhos de apuração. A presidente da CPI, vereadora Janaína Pascoal, do PP, apresentou 2 documentos. Assistindo aos vídeos dos influenciadores com relação a esse serviço de escaneamento de íris, eu imaginei que talvez essas pessoas também pudessem estar recebendo, né? Então, a ideia de intimar essas pessoas e, graças aos colegas, o requerimento foi deferido, é entender se essa empresa pagou por esses vídeos. Da mesma forma, foi aprovado um requerimento para oficiar os veículos de comunicação, Estadão, Folha, Valor, Poder 360, Metrópole, para saber quanto a empresa pagou para publicar artigos defendendo esse escaneamento como algo bom. Outros 3 requerimentos foram apresentados pelos demais vereadores integrantes da CPI da Íris durante a reunião. O vereador Silvão Leite, do União, protocolou um pedido de convite para o coordenador-geral de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Convite ao senhor Fabrício Guimarães Madruga, que é o coordenador-geral de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção aos Dados, vai trazer muito entendimento para nós aqui desse processo de entender qual que é o intuito da empresa. Ele coordenou uma reunião com os representantes da empresa e, a partir daí, eu acredito que a gente vai avançar muito nas questões que estão sendo colocadas aqui, até que a gente chame a empresa para realmente começar a de fato entender quais extensões. A vereadora Eli Teruel, do MDB, relatora da CPI, propôs ouvir o especialista em LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Coleta Biométrica, Walter Causaneto. A intenção do requerimento aprovado é que o profissional possa colaborar com a Comissão Parlamentar de Inquérito. As solicitações que avançaram no encontro trataram ainda sobre os documentos de consentimento firmados com as pessoas que se predispuseram a participar do escaneamento, além dos contratos de aluguéis dos espaços utilizados pela empresa. O colegiado ficou de definir durante a semana as datas dos depoimentos aprovados. Na próxima reunião, a comissão de inquérito da Câmara Municipal vai receber pessoas indicadas por parlamentares que participaram do processo de coleta de íris na capital paulista. Em reunião na quinta-feira, a CPI dos Pancadões aprovou requerimentos para subsidiar atividades da investigação. A CPI dos Pancadões apreciou e aprovou requerimentos dos vereadores integrantes do colegiado. Os documentos solicitam informações às subprefeituras da cidade sobre festas clandestinas, pedem a convocação de cantores de funk e de pessoas ligadas à pasta de cultura da cidade para que seja feito um trabalho em conjunto com a Câmara de Vereadores. Ainda foram convidados empresários que trabalham com adegas e tabacarias, considerados ambientes que patrocinam festas clandestinas. O presidente da comissão, vereador Rubinho Nunes, do União, apresentou 32 requerimentos para cada uma das subprefeituras de São Paulo, com o intuito de coletar informações sobre a atuação delas no combate aos pancadões. Coletarmos informações sobre a atuação dessas subprefeituras no combate aos pancadões, quem são os agentes vistores, como essas subprefeituras têm trabalhado. Também foram aprovados requerimentos de minha autoria para convidar o MC Rian para vir aqui prestar esclarecimentos e o Giliard, que é mais conhecido como filho da Deolane Bezerra. Nós tivemos acesso a informações de ligação dele com pancadões, então parece adequado que ele venha aqui prestar seu depoimento. Já o vereador Kenji Ito, do Podemos, vice-presidente do colegiado,
pontuou as operações de fiscalização que acontecem pela cidade no combate à perturbação do sossego, não só nas periferias. Ele também apresentou documentos. Para repartições como da Polícia Civil, para que sejam apresentados na comissão dessa CPI, que investiga esses pancadões, quais atitudes, quais informações, quais ações eles estão promovendo contra essa perturbação do sossego do trabalhador. Quais ações que eles estão promovendo com relação a esses estabelecimentos que promovem esses eventos que estão de formas irregulares. A vereadora Amanda Pascoal, do PSOL, apresentou requerimentos convidando o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa e representantes de setores públicos responsáveis por ações culturais inerentes a bailes funk. Convidei o secretário de Cultura, Totó Parente, também convidei a Rúbia, que foi a primeira coordenadora da coordenadoria do funk aqui em São Paulo, e a Renata Prado, que é uma intelectual do funk, porque eu acho que é fundamental aqui a gente trazer as pessoas, os representantes do poder público, para poder ter uma perspectiva e nós possamos construir em conjunto uma solução para a questão do incômodo mesmo, com o barulho, com o ruído, dos pancadões, das festas clandestinas nas comunidades. Mário, como já falamos aqui, 2 CPIs importantes, né, com temas importantes para a cidade. As investigações estão avançando e agora a gente aguarda, né, espera esses especialistas e influenciadores que foram convidados para prestarem esclarecimentos às CPIs. E você foi muito feliz quando você falou em investigação, porque, na verdade, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela nada mais é do que uma comissão que vai investigar as denúncias sobre as irregularidades. Tanto na questão da coleta, né? Fotografar e coletar a íris das pessoas, o que é um problema seríssimo em relação a você invadir a questão da proteção de dados. E uma outra questão também, que é a questão dos pancadões, que existem, inclusive, denúncias de infiltrações, inclusive do crime organizado em tudo isso. Então é um negócio preocupante. E por que você foi bem quando você disse investigação? Na delegacia de polícia, quando se chega e se faz uma denúncia, a primeira coisa que o delegado faz, qualquer que seja o problema, se você foi assaltado, enfim, a primeira coisa que o delegado faz é abrir um inquérito. Só que é um inquérito policial. Aquele delegado é o presidente do inquérito policial. Ele vai conduzir as investigações, vai chamar as pessoas para depoimentos. No final, ele vai fazer um relatório final, como presidente do inquérito, e vai mandar esse relatório para o Ministério Público. Este inquérito, no caso do Ministério Público, envia para a Justiça. A Justiça fala, eu aceito a denúncia. A partir do momento, não é mais um inquérito, é um processo. É assim que funciona exatamente, só que CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O policial, ele é substituído pelo parlamentar, pelo vereador e pela vereadora. Agora, a finalidade é a mesma. Essas pessoas que estão sendo convidadas, em princípio, são convidadas a participar. Se não vierem, elas são convocadas e é possível até você tratar de condução coercitiva, ou seja, vem, a polícia vai te buscar aí. É assim que funciona. Então, ela tem força de lei. E também o final dela é o relatório que vai para o Ministério Público, que acaba com tudo aquilo que foi ouvido, com tudo aquilo que foi investigado, norteando o Ministério Público para dizer o seguinte, Justiça, está aqui, ó. As denúncias estão aqui, esses camaradas estão fazendo pancadões, estão, no caso, indiciados, como se fossem indiciados nisso, né? Na questão da coleta de íris, não pode fazer, é uma afronta, não pode, é coleta de dados, dados são individuais de cada um. Enfim, tudo vai parar onde? Na Justiça. E aí vai virar o processo. Então, por isso que é importante você ter as CPIs aqui na Câmara. CPIs que nós tivemos aqui CPIs importantíssimas, que resultaram em ações, inclusive, não só do poder público, como também dos governos, para falar, não, peraí, isso aqui está errado. É para isso que tem a CPI. Por isso que é importante participar das audiências públicas, por isso que é importante comparecer e acompanhar sempre aqui, sempre, através da Rede Câmara São Paulo, o Jornal da Câmara com a nossa Carol, com todas as reportagens que vão envolver as CPIs, como também o portal da Câmara, sãopaulo.sp.leg.br, a web rádio Câmara São Paulo, tudo trazendo essas informações. Quando se trata de uma CPI de pancadão, e você que está lá, você não dorme de noite porque tem pancadão na sua rua,
vai mexer com a sua vida, está mudando a sua vida. A mesma coisa, quem foi lá, coletou a Íris, recebeu, porque eles pagaram criptomoedas. A pessoa tinha dinheiro na conta, 2 dias demorava, já estava o dinheiro na conta lá, porque eles trocavam, convertiam para real. Essa pessoa também está tratando da vida dela. Será que eu fui lesado? O que será que vão fazer com os meus dados? Por isso é importante acompanhar todas as CPIs, aliás, tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. Falando em Câmara, amanhã nós temos a 3ª edição do Câmara na Rua, né, Carlos Malho? No Céu Perus. Céu Perus, zona norte da cidade, extremo norte, né? Perus, que é um bairro muito importante da cidade de São Paulo. Perus que está ali à beira de 2 rodovias importantes, a rodovia dos Bandeirantes, a rodovia Anhanguera e também o Rodoanel Mário Covas, que quando foi construído, evidentemente, que fez com que, inclusive, Perus tivesse uma ligação com Barueri, que não tinha antes. Mas pelo Rodoanel Mário Covas é possível. O bairro de Perus, que tem, só para vocês terem uma ideia, o maior parque da cidade de São Paulo, que é o Parque Anhanguera, que fica no bairro de Perus, fica naquela localidade do extremo norte. Perus que tem muitas histórias para contar. Tem ainda resquícios de tribos indígenas que ficam ali na região. E tudo isso vai ser importante para as pessoas que moram não só em Perus, mas as pessoas que moram, por exemplo, ali naquela região, né, do que eu acabei de falar, ali perto da Anhanguera, o Jaraguá, onde tem o Pico do Jaraguá, né? A própria freguesia do Ó, Nossa Senhora do Ó. Perus antes era a freguesia do Ó, era Nossa Senhora do Ó. Em 1934, a Câmara Municipal de São Paulo desmembrou o distrito de Perus do distrito de Nossa Senhora do Ó, que é conhecido assim, mas é freguesia do Ó. Veja quanta história. Sempre eu estou conversando com a Carol em relação a isso. Não é só você da região que, claro, vai levar sua demanda, vai conhecer o vereador ou a vereadora que você votou e não conhece ainda pessoalmente. Vai lá para conhecer, vai lá para levar sua demanda. De qualquer região ali próxima, mas também é aprender um pouco sobre a história riquíssima dos bairros de São Paulo, né? Bairros importantíssimos de São Paulo, que tem histórias assim maravilhosas, né? Por que será que chama Perus? Não vou falar agora, né? Amanhã. Vamos falar amanhã? Amanhã. Vamos falar por quê? Vamos? Tá bom, então amanhã a gente fala. Amanhã a gente conta tudo, a partir das 9 horas da manhã começa, né, lá no Céu Perus, Isso. a feira interativa. Você vai ter informações de como funciona todo o processo aqui da Câmara, Com né? certeza. De quase todos os setores da Câmara. E depois teremos a tribuna popular. A população vai poder ali falar sobre as demandas da região, né? Fazer sua reivindicação e todas as informações do projeto Câmara na Rua você encontra no hot site saopaulo.sp.leg.br/Câmara na Rua. Tá vendo? Você que é da região, vai lá, tá bom? Vai lá porque você pode estar dando, de repente, uma sugestão, levando uma demanda, que amanhã vai virar uma lei. Exatamente. E você que levou. Não é verdade? Infelizmente, a gente chegou ao fim do Câmara em Ação e, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa, Mário. Você sabe que é um privilégio estar sempre aqui com você, com os nossos telespectadores. Lembrando que, mais do que nunca, participar do processo legislativo da sua cidade é cidadania de verdade. Obrigada. Obrigado você, Carol. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.